Os anos 2000 estavam chegando e o ator americano Jim Caviezel estava em alta e ganhando cada vez mais espaço em Hollywood, fazendo filmes como Além da Linha Vermelha e O Conde de Monte Cristo. Jim Caviezel parecia preparado para uma longa e bem-sucedida carreira em Hollywood. Só que tudo mudou depois que ele fez Jesus, no controverso filme de Mel Gibson. O diretor mostra no filme as últimas 12 horas de vida de Jesus, no dia da sua crucificação. O filme é baseado no Novo Testamento e mostra Judas entregando Jesus aos oficiais do Império Romano. Só que alguns estudiosos e com uma leitura mais aprofundada da Bíblia falaram que Mel Gibson, que dirigiu e também escreveu o filme, fez algumas mudanças ao seu mero gosto, fazendo algumas mudanças na história que algumas pessoas mais atentas perceberam e falaram que isso retirou a veracidade do filme, alegando que ele não mostra com fidelidade tudo o que é contado na Bíblia. Outros já consideram esse filme A Paixão de Cristo como o definitivo e o que conta e mostra da melhor forma tudo o que Jesus passou antes de sua morte. Mas fato é que depois de protagonizar esse filme, a carreira do ator Jim Caviezel nos cinemas é praticamente inexistente. Mas afinal, o que aconteceu com o ator? Por que essa rejeição por parte de Hollywood, recusando a oferecer oportunidade em novos filmes para ele? Vamos entender um pouco melhor. While making this film, I learned that by changing one tiny letter, that we can become great in the eyes of God. But it requires us to be little if we wish to be great. Rejeição em Hollywood. Isso não é uma teoria da conspiração ou algo que apenas a mídia fala. O próprio Jim Caviezel já confirmou que ter feito Jesus no filme A Paixão de Cristo fez a carreira de ator dele praticamente acabar em Hollywood. O filme teve uma repercussão muito grande e foi um dos filmes mais assistidos no ano de 2004, quando foi lançado. O ator falou que passou a ser rejeitado pela indústria e não conseguia fazer mais nenhum trabalho, mas o próprio Mel Gibson, que ofereceu o papel para ele no filme, já tinha alertado o ator que seria dessa forma. Mel Gibson teria falado para Jim que ele não iria mais trabalhar em Hollywood depois de fazer aquele filme, mas Jim aceitou o desafio e fez o filme. E essa não foi a primeira e talvez nem seja a última vez que Hollywood prefere se manter afastado de produções que podem causar polêmica e deixar o público muito dividido. Mas verdade seja dita, Jim Caviezel também nunca foi um ator que ligou muito para a indústria de forma geral. Ele já contou que não se importa com premiações do cinema, elogios ou calçada da fama, e chegou a falar que estava disposto a sacrificar a sua carreira de ator para ter a oportunidade de fazer Jesus no filme de Mel Gibson. Jim Caviezel explicou por que aceitou o trabalho, falando, abre aspas, Jesus é tão controverso agora como sempre foi. Não mudou muito em 2000 anos. Temos que desistir dos nossos nomes, nossas reputações e nossas vidas para falar a verdade. Fecha aspas. O começo em Hollywood. Jim Caviezel cresceu em uma família católica conservadora. Nascido em Mount Vernon, ele foi estudante da Universidade de Washington e foi depois de quebrar a perna durante um jogo de basquete que ele decidiu entrar no mundo da atuação. I had this experience. I was 19 years old sitting in a movie theater in my hometown of Mount Vernon, Washington. The movie had ended, and out there in the darkness, befriended only by my basketball in the adjacent seat, I had a sensation in my heart that made me think that I'm supposed to be an actor, that this is what God crafted me for, that this is what He wanted of me. Yes, my rational sense intervened. I knew nothing about acting, no agents, no managers. I can't memorize to save my life. Yet I had a conviction. I had a call. O primeiro trabalho de Jim como ator foi em 1991, no filme Garotos de Programa. O filme também tinha o novato ator Keanu Reeves. Em paralelo a esse começo na carreira atuando, Jim Caviezel estudava na Universidade de Notre Dame, uma conhecida universidade que fica no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Existe até uma postagem na página da universidade que mostra quando Jim voltou lá para dar uma palestra incentivando os alunos a expor suas opiniões sobre tudo e falando para eles terem coragem. Tudo isso foi depois que
que Jim tinha feito Jesus em A Paixão de Cristo e muitos tinham criticado a sua decisão de ter aceitado aquele trabalho no filme. Jim falou para os alunos da universidade que eles deveriam expressar descaradamente sua fé em público, sem medo do que iriam falar ou pensar. Ele também assistiu a jogos de futebol e foi jogado para cima pelos estudantes em sua visita à universidade. O começo da carreira de Jim Caviezel foi bem devagar. Ele atuava sempre em trabalhos pequenos e os personagens que ele fazia nem eram creditados nos filmes. Sabe aquele personagem que aparece só de fundo e não tem nenhuma fala importante no filme? Como essa pequena cena dele no filme Wait Harp, um filme de 1994, em que ele pouco aparece. Ou também no filme A Rocha, de 1996, onde ele é um piloto de um caça F-18 e só isso, ele não aparece em mais nada no filme. Mas o reconhecimento para ele como ator chegou no ano de 1998, quando foi o protagonista no filme Além da Linha Vermelha. O trabalho dele fazendo o soldado White foi reconhecido mundo afora em festivais de cinema. O filme Além da Linha Vermelha concorreu em 7 categorias no Oscar. Esse foi o primeiro grande filme de Jim Caviezel. Vendo o potencial dele como ator, o conhecido diretor Ang Lee chamou Jim para fazer o filme Cavalgada com o Diabo, de 1999. Esse filme não teve tanta repercussão, mas Jim já vinha conseguindo espaço em trabalhos com diretores mais conhecidos. Mas verdade seja dita, Jim Caviezel não tinha feito praticamente nenhum trabalho que deixasse ele muito conhecido antes de A Paixão de Cristo. Antes desse filme, ele era praticamente desconhecido do grande público. Os trabalhos mais conhecidos dele até aquele momento era o filme Alta Frequência, um filme do ano 2000, onde ele é um dos protagonistas ao lado do ator Dennis Quaid. Esse filme é meio loucura, envolve viagem no tempo e tudo, mas é um filme muito elogiado e a gente tem como base as boas avaliações em vários sites. Outro filme que ele teve destaque foi O Conde de Monte Cristo, de 2002. Nesse filme ele tem total destaque, já que é o protagonista. E outro filme que ele fez foi Violação de Privacidade, um filme de 2004. Nesse filme ele atua junto com Robin Williams. O filme se passa em um futuro onde microchips na cabeça das pessoas gravam tudo o que eles vivem, e um editor de filmes que passou por um trauma na infância é contratado para identificar em um desses filmes uma pessoa que já deveria estar morta. Depois desses 3 trabalhos, Jim Caviezel viria a fazer o trabalho mais conhecido da carreira dele, Jesus em A Paixão de Cristo, o filme que travou a carreira dele de ator, mas que foi um sucesso mundial, com um orçamento de 30 milhões de dólares. O filme faturou mais de 600 milhões no mundo todo. No Brasil, o filme foi top 2 de faturamento e público no ano de 2004 e ficou só atrás de Homem-Aranha 2. Foi um dos maiores sucessos nos cinemas no ano de 2004. Além de Hollywood preferir se afastar de filmes que dividem muito o público, como foi o caso de A Paixão de Cristo, Jim Caviezel também nunca foi totalmente entregue à indústria e saía aceitando tudo que aparecia. Romance certamente é algo que vende muito, principalmente em Hollywood, mas Jim sempre teve uma resistência grande a esses trabalhos. As cenas quentes de amor e sexo são pouco atrativas e nunca chamaram a atenção do ator Jim Caviezel. Ele falou ao New York Post há vários anos atrás, abre aspas, eu tenho dificuldade em ficar nu em um filme, eu não acredito nisso, eu não acho que é certo. Na minha fé, aprendi que a abstinência é importante. Você nunca vai ver a minha bunda em um filme, a menos que eu esteja filmando algo relacionado ao Holocausto, andando por aí. Fecha aspas. Jim Caviezel filmou uma cena mais quente com Jennifer Lopez no romance Olhar de Anjo em 2001, mas ele deixou claro desde o início que não iria ficar nu para fazer a cena. Ele falou, olha, coloque um top nela, eu vou ficar com o meu short, ela vai ficar com o dela. Pegue a câmera e filme ao redor dela. E isso é por devoção, amor e respeito à minha esposa. Algo parecido aconteceu no set de filmagens de O Conde de Monte Cristo em 2002. A atriz polonesa-americana Dagmara Dominik falou, Jim me chamou de lado e disse, sabe, eu sou casado e muito fiel. E eu disse, Jim, é um filme da Disney, eu não vou agarrar na sua virilha. Local de trabalho e adoração. No ano de 2006, por mais que já viesse perdendo espaço e fazendo poucos filmes, Jim participou do filme Déjà Vu, que teve boa repercussão e foi bem elogiado, trabalhando ao lado de Denzel Washington. Só que mais do que esse filme, o que chamou mais a atenção é que Caviezel apareceu em um polêmico comercial que era anticélulas tronco, chegou a usar palavras em aramaico para descrever a traição de Judas a Cristo.
Cristo. Os estudiosos da língua antiga concordaram que, usando essa frase, ele estava comparando qualquer pessoa que apoia a pesquisa às células-tronco ao próprio traidor bíblico. Jim também apoia abertamente políticos fortemente conservadores e se recusa a tentar separar a sua fé da sua profissão, como ele disse à imprensa polonesa em 2017. Abre aspas, as pessoas em Hollywood continuam me perguntando por que não separar minha carreira de ator da minha religião. Minha fé me ajuda a fazer as escolhas certas. Fecha aspas. Não estando disposto a fazer nada que ele entendesse que fosse contra a sua religião, Jim Caviezel começou a fazer trabalhos só ligados ao tema, como por exemplo narrar o documentário de 2016 sobre o Papa João Paulo II. Ressurreição na carreira? Nos últimos anos, o trabalho mais conhecido do ator não foi um filme, mas sim na série Pessoa de Interesse, uma série que começou no ano de 2011 e terminou em 2016, tendo 5 temporadas. Jim Caviezel era um dos protagonistas na série. Dos filmes, o mais conhecido que ele fez nos últimos anos foi Rota de Fuga, um filme de 2013 atuando junto com Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Muitos atores interpretaram Jesus nos cinemas e continuaram suas carreiras normalmente ao longo dos anos, mas com Jim Caviezel, como puderam ver, foi bem diferente, seja pelo filme ser escrito e dirigido pelo Mel Gibson, que já teve problemas em Hollywood, ou pelo próprio Caviezel, que passou a colocar muitas restrições do que ele aceitaria ou não fazer como ator. Em 2023, quase 20 anos depois do lançamento de A Paixão de Cristo, já foi confirmado que Jim Caviezel vai voltar a interpretar Jesus nos cinemas, na continuação chamada A Paixão de Cristo, Ressurreição. O filme já começou a sua produção e vai ser dirigido mais uma vez por Mel Gibson e tem a previsão de lançamento para 2024. Perguntado para Jim Caviezel como seria essa continuação, ele apenas falou, não vou dizer como ele vai fazer isso, mas vou dizer uma coisa, o filme vai ser o maior filme da história, será muito bom. No ano de 2023, o ator voltou aos holofotes fazendo o filme Sound of Freedom, que teve uma repercussão muito grande dentro dos Estados Unidos e foi até inesperado para falar a verdade. O filme não teve tanta divulgação, não custou tão caro, menos de 15 milhões de dólares, e já faturou nos cinemas do mundo todo mais de 120 milhões de dólares. O filme tem sido objeto de muitos debates e polêmicas, mas gostando ou não, tudo isso ajudou a aumentar o hype sobre o filme e deixou ele ainda mais conhecido. Sound of Freedom é o trabalho mais relevante e conhecido do ator Jim Caviezel em muitos anos. Talvez ele comece a fazer filmes mais conhecidos, mas eu acho bem difícil para falar a verdade. Atualmente, com 54 anos, Jim Caviezel tem o seu lado religioso muito forte e resolveu falar não e abriu mão de vários trabalhos, o que acabou fazendo Hollywood ir fechando cada vez mais portas para o ator. Hollywood parece ter uma cartilha que eles querem que todos sigam. Por mais que isso não seja falado, fica claro que quando alguém, seja um ator, diretor ou qualquer pessoa envolvido com a indústria, tem opiniões fortes que vão contra eles, muitas vezes essas pessoas são deixadas de lado e são cada vez menos vistas em Hollywood, até serem completamente esquecidos por todos.